aqui é a Maia do canal Planeta Animado e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou apresentar as artes que eu fiz de personagens originais aleatórios que as pessoas me enviaram no meu Instagram e que eu desenhei no meu estilo. A proposta era redesenhar cada um desses personagens no meu estilo, mas respeitando o máximo possível o design do personagem original. O crédito dos donos dos personagens vai estar na tela enquanto eu vou desenhando. Então, sem mais delongas, se você gosta desse canal e gosta desse vídeo, por favor se inscreve e deixa o like aqui embaixo. Ok, para personagem 1, essa personagem foi uma das minhas favoritas de desenhar de todo esse desafio, porque ela mistura muitos elementos que eu gosto. Em primeiro lugar, a forma meio animal que ela tem, né? Ela tem muitos detalhes que lembram um lobo, e além disso, ela tem heterocromia nos olhos, que é um detalhe que eu gosto muito. Inclusive, eu tenho uma personagem que também tem. Por isso, para deixar a arte um pouquinho mais legal, eu desenhei a minha personagem do lado da personagem que eu fiz fanart. O cabelo dela também é muito lindo, tem uma cor muito única, né, e um formato muito diferente. Eu adorei o formato do nariz e das orelhas dela. Eu adicione um detalhe sobre o cabelo brilhando um pouco para dar contraste. A única coisa que eu fiquei meio insegura é sobre a roupa. É uma roupa muito diferente do que eu costumo desenhar e eu não sei se ficou muito bom, mas eu espero que tenha ficado legal. O cenário para esse desenho específico eu deixei um pouquinho mais abstrato, só para focar mais na interação entre os personagens. O cenário não dizia tanto das personagens. No fim das contas eu achei bem legal. Essa personagem aqui eu achei bem mais difícil, porque ela tem muitos elementos, muitos detalhes diferentes, que não só foram difíceis de desenhar, mas também foram muito difíceis de posar. Eu testei muitas posições diferentes para ela, por isso eu fiz meio que esse esqueleto bem básico antes de começar a desenhar o esboço, só para testar algumas posições porque eu achei ela bem difícil de posar, e só depois disso eu fiz o esboço e comecei a desenhar as formas básicas dela. Do lado positivo, as cores dela foram muito divertidas de pintar. Eu amo personagens muito coloridos. Ela acabou ficando com uma pose mais de durona e com um olhar mais sério. Eu achei que teve um contraste interessante entre a pose e as cores, porque a pose é um pouquinho mais séria e fechada, enquanto as cores são mais alegres, divertidas, coloridas, brilhantes. E no final eu achei que combinaria com esse desenho um cenário em aquarela. Isso foi muito difícil. Eu já fiz alguns desenhos em aquarela, em estilo aquarela, mas não foram tantos, e eu acho que eu tô muito enferrujada. Mas no final eu achei que o cenário ficou muito bonito, apesar de ficar mais simples. Personagem 3. Esse eu diria que eu mais tomei liberdade entre o meu desenho e o design oficial que eu recebi. Eu tomei um pouquinho mais de liberdade e fiz com algumas formas bem interessantes. Os personagens têm formatos, formas bem únicos e tem uma vibe mais misteriosa, né? Por isso eu fiz ele numa posição bem fechada, com uma cara mais de mal, mais antagônica, e adicionei o detalhe do cigarro, para dar um pouco mais de personalidade no desenho. Esse desenho teve um cenário bem mais simples, mas que eu achei que conseguiu ficar bem expressivo ainda assim. Apesar dele ser um pouquinho diferente do original, eu tentei deixar ele o mais expressivo, com mais personalidade possível, porque eu gostei muito desse personagem específico. E por último teve o personagem 4. Algumas coisas para falar sobre esse aqui. Por esse desenho ser em preto e branco, eu tive que fazer um trabalho muito mais elaborado de luz e sombra para dar um contraste mais visível entre ele, sem usar muitas cores diferentes, né? Porque eu costumo adicionar detalhes através das cores. Eu gosto muito de trabalhar luz e sombra, apesar de eu achar que eu não sou tão boa assim. Apesar de que nesse desenho eu achei que o resultado ficou muito bom. O braço direito dele eu deixei nessa posição para criar uma pose mais interessante e também para tentar treinar perspectiva com esse braço, porque perspectiva é uma das coisas que eu diria que eu sou péssima na arte, é uma dos meus pontos fracos. Eu também tirei a cartola da cabeça e pus nessa mão. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de desenhar mão segurando coisas. Pelo menos com esse, com um detalhe menor, não ficou tão visível a
a posição estranha da mão. Eu fiz esse jogo com a luz pra ficar meio que parecendo uma luz de holofote, né? Já que esse personagem parece que é meio que um apresentador, um mestre de cerimônias, uma coisa assim. Então eu fiz essa luz grande, circular, com algumas pequenas luzes ao redor pra ficar parecendo as luzes de um holofote. E por fim eu escrevi essa frase, o rei do show, baseado no filme O Rei do Show, porque eu adoro muito esse filme e esse personagem me lembrou um pouco a vibe do personagem principal. Eu diria que foi ao mesmo tempo muito complicado e muito divertido de desenhar. E no geral foi isso. Eu adorei esse desafio, achei muito divertido e eu pretendo fazer mais no futuro. Então se você gostou e se quiser participar, pode me chamar no meu Instagram, que tá aí na tela, é maira.arts, ou no threads do mesmo nome, e pode me enviar os seus personagens se você quiser que eu desenhe aqui. Muito obrigada por assistir até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, e até o próximo vídeo. Tchauzinho!